Leitura Guiada, um programa da Primeira Igreja Batista em Botafogo. Este é seu encontro diário com as Escrituras Sagradas. Acompanhe agora o nosso estudo de hoje. Amado irmão, amada irmã, vamos a mais um episódio do nosso programa Leitura Guiada. Você encontra esse episódio nas plataformas do YouTube da Primeira Igreja Batista em Botafogo, no Rio de Janeiro, e também no Spotify, no programa Leitura Guiada. Nós estamos lendo o livro de Deuteronômio, nesse momento, capítulos 17, 18. Tá? Nós não vamos ver aqui o 19. Por que nós não vamos ver o 19? O 19, ele faz parte da leitura do dia, mas ele faz parte de uma porção de textos diferentes, que se junta do 19 até o 22, que falam acerca do direito civil. Então, amanhã a gente vai fazer a leitura do 19 até o 22. Hoje, nós vamos ler o capítulo 16, lá do verso 18, que começa falando dos deveres dos juízes, até o capítulo 18 de Deuteronômio, tá bom? Bem, o verso 18 do capítulo 16, ele fala sobre os deveres dos juízes. Perceba que o capítulo 16 fala sobre as festas, a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos, mas no verso 18 começa a falar dos juízes. É estranho, eu sei, né? Mas é porque, ao meu ver, né, já deveria incluir aqui o capítulo 17, essa separação, lembrando que essa divisão da Bíblia em versículos e capítulos não é uma divisão inspirada, tá? A divisão da Bíblia em capítulos foi feita em 1189, atribuída a Stephen Langton, e os versículos surgiram no século XVI com Robert Estienne. Então, assim, nem sempre essa divisão é adequada ou é a mais pedagógica possível, certo? Bom, então, verso 18, deveres dos juízes. Nós temos do verso 18 até o verso de número 20, a ordem para que o juiz seja justo, que é o que se espera, que o juiz aplique a justiça, que o juiz seja um instrumento, ministro da justiça. Isso vale até hoje, né? Óbvio. Bom, verso 18. Juízes e oficiais constituirás em todas as tuas cidades que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com reto juízo. 19. Não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos, ou seja, uma perversão da justiça. A justiça seguirás, somente a justiça, para que vivas e possuas em herança a terra que te dá o Senhor teu Deus. Então, perceba aí que o juiz ou o advogado deveria buscar a justiça e somente a justiça, sem fazer acepções de pessoas, ou seja, o que é justo, né? Não pode torcer a justiça, não pode aceitar suborno, não pode ser parcial, não pode favorecer ao mais rico, ao melhor vestido, aquele que tem a melhor origem, a melhor classe social. Não. O dever do juiz é fazer justiça. Isso é um mandamento para os dias de hoje. A gente vê o nosso país carecendo tanto desse conceito, né, dessa fidelidade à justiça. Bom, agora que ele já ordenou que o juiz fosse justo, ele vai trazer dois casos de injustiça. Do verso 21 ao 22, o primeiro caso, do verso 17 até o verso de número 7, o segundo caso, do verso 8 até o verso 13, nós teremos ali como julgar causas difíceis, orientações para causas difíceis. Então perceba que o texto ele é muito bem dividido. Do verso 18 a 20, uma introdução geral sobre o dever do juiz. Do verso 21 ao 22, uma orientação sobre um caso de injustiça. Do capítulo 17, verso 1 ao verso 7, segunda orientação sobre casos de injustiça que deveriam ser julgados. Do verso 8 até o verso 13, a aplicação para casos difíceis, e aqui encerra a questão do juiz. Então, olha, verso 21 e 22, o primeiro caso de injustiça. Perceba assim,
Não estabelecerás poste ídolo, plantando qualquer árvore junto ao altar do Senhor teu Deus que fizeres para ti, nem levantarás coluna a qual o Senhor teu Deus odeia. Mas aí você vai perguntar assim, o que o juiz vai julgar aqui? A justiça contra Deus, a injustiça contra Deus, no caso, né? Quem idolatra, quem pratica o pecado de idolatria, está sendo infiel a Deus. Então, o juiz aqui vai advogar em nome de Deus, vai procurar a justiça divina. E essa pessoa que, então, estabeleceu ali um poste ídolo, que adorou alguma divindade, deveria ser condenado, né? Quando fala de poste ídolo, fala-se de uma adoração a Aserá, que seria a deusa mãe cananeia, a deusa da fertilidade e da reprodução. A Aserá, muitas das vezes, era entendida como a esposa de Baal, tá? Na mitologia cananeia. Então, ela era a deusa mãe, cultuada através de poste ídolo. Sempre que a Bíblia trouxer a menção a poste ídolo, ela está se referindo a uma adoração a Aserá, né? A deusa da fertilidade, da reprodução entre os cananeus. E aí, essa pessoa deveria ser julgada. O juiz deveria julgar essa pessoa. Então, a justiça está intimamente ligada à fidelidade ao Senhor. A idolatria é injustiça, a idolatria causa injustiça porque afasta o povo de Deus. E se Deus é a fonte da justiça, distante de Deus o que impera é injustiça. Então, a gente pode aplicar daí o seguinte conceito, que nações injustas são nações distantes de Deus. E quanto mais próximas de Deus, quanto mais perto de Deus, as nações são mais justas, porque a justiça revela atributo da presença de Deus. Entendido? Então, a idolatria revela injustiça, porque ela distancia de Deus, o justo juiz. O capítulo 17 traz um outro caso de injustiça que deveria ser julgado também em relação à idolatria. Veja lá o verso 1. Não sacrificarás ao Senhor teu Deus novilho ou ovelha em que haja imperfeição ou algum defeito grave, pois é abominação ao Senhor teu Deus. Bom, aí o juiz deveria julgar também os sacrifícios feitos para Deus. Qual a porção que cabe para Deus? O que nós oferecemos a Deus da nossa vida, né? Será que nós tentamos enganar de alguma forma Deus? Então, o dever do juiz é buscar a justiça também nas nossas relações espirituais com Deus. E aí é mais uma advertência para nós, né? Porque o Estado agora, sendo laico, não vai buscar essas observâncias, mas para nós, seres humanos, para nós, sacerdotes dessa nova aliança, nós precisamos observar a justiça. Será que você tem dado a Deus o que é de direito dele? Será que você tem dado a Deus parte do seu dia, da sua família, do seu tempo, das suas finanças, né? Ou você tem dado a Deus aquilo que não presta, aquilo que não serve, ou aquilo que sobra da tua vida, né? Bom, do verso 2 em diante, é uma orientação sobre como julgar o primeiro caso, lá do verso 21 e 22. Então veja, quando no meio de ti, em alguma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança, que vá e sirva a outros deuses, e os adore, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, ou o que eu não ordenei. Então perceba que essa passagem está sendo ligada aqui ao verso 21 e 22 do capítulo 16, né? Então, verso 4, perdão, e te seja denunciado e o ouvires, então indagarás bem, e eis que sendo verdade, certo que se fez tal abominação em Israel, levarás o homem ou a mulher que fez este malefício às tuas portas e os apedrejarás até que morram. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer, por depoimento de uma só testemunha não morrerá. Então perceba aqui a orientação para o juiz. Se alguém cometeu ato de idolatria, isso deve ser denunciado, ouvido, ou seja, dado atenção, indagado, né? Ou seja, investigado para saber se é verdade, tá? Deve ser buscado, deve ser feita uma investigação,
porque a pessoa não poderia ser condenada de forma injusta. Essa passagem, ela está atrelada ao decálogo, aos 10 mandamentos. Como? Primeiro, nos 2 primeiros, a proibição de fazer imagem de escultura ou adorar outros deuses. Segundo, no mandamento que proíbe o falso juramento, né? O fazer um falso testemunho contra o seu irmão. Então você vai buscar 2 ou 3 testemunhas que viram, oculares, que presenciaram isso. Você vai ter um julgamento justo daquela pessoa. Olha aí, a Bíblia trazendo a ideia de que todo réu, toda pessoa merece um julgamento justo. Toda pessoa merece ser ouvida, toda pessoa merece ser escutada diante dos tribunais, né? Merece ali a sua presunção de inocência, e o caso vai ser investigado, e sendo investigado, essa pessoa terá então a sua pena, que seria a pena de morte, né? E as testemunhas seriam as primeiras a matá-lo. Então veja a Bíblia trazendo para a gente a ideia de presunção de inocência. É claro que não está falando aqui nesses termos, né? Mas a gente pode interpretar disso, porque a pessoa não poderia ser punida ou ser condenada sem uma investigação, sem uma acariação, sem ter ali testemunhas que participassem do caso, que viram, testemunhas oculares, até que então pudesse fazer uma condenação justa dessa pessoa. Bom, do verso 8 até o verso de número 13, então, vem a orientação sobre como tratar questões difíceis. Veja o que diz o verso 8. Quando alguma coisa te for difícil, demais em juízo, entre caso e caso de homicídio, de demanda e demanda, de violência e violência, e outras questões de litígio, então te levantarás e subirás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Virás aos levitas e sacerdotes e ao juiz que houver naqueles dias, inquirirás e te anunciarão a sentença do juízo. Então, perceba, aqui, gente, nós temos aí um grupo de, provavelmente, advogados que nos ouvem, né? Não sei se talvez juízes, desembargadores, não sei qual é a sua posição, mas talvez isso chegue até você. Em questões difíceis, nós levamos ao Senhor. É claro que vai ser inquirido, vai ser buscado, vai ser investigado, mas é dever do juiz, é dever do advogado, é dever de um delegado, de um policial, de pessoas que trabalham com justiça, buscarem a Deus, orarem pelos seus casos, orarem pelas pessoas que defendem, orarem pelos casos que pegam para julgar, né? Nós nunca podemos esquecer de que quem faz justiça é Deus. Então, a pessoa que julga, o juiz, ele deve ser submisso a Deus. O advogado deve buscar a Deus. Né? Deus é o princípio da justiça. Então, advogados, juízes, todos aqueles que trabalham de alguma forma com a promoção da justiça, devem sempre buscar a Deus, a fonte de toda a justiça. O verso 14, então, vai falar, ele termina a parte do juiz e começa a falar agora dos deveres do rei. O rei que futuramente seria instituído em Canaã através do povo de Israel. Temos aqui, então, um manual da realeza. Então, quando entrares na terra, verso 14, que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nelas habitares, e disseres, estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se achem ao redor de mim, né? Estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Ou seja, a primeira regra aqui do manual da realeza não pode ser ninguém de fora, tem que ser um de nós, né? Tem que ser um rei pertencente ao povo de Israel, um rei do povo da aliança, um rei comprometido com a aliança entre Deus e o seu povo. Esse rei, então, teria aqui algumas recomendações. Primeiro, verso 16, não multiplicar para si cavalos, ou seja, a prosperidade material, que depois é retomada ali no verso 17, né, porque esses cavalos estavam ligados ao Egito, né? O Egito era o grande exportador de cavalo, criador de cavalos, e então você tinha essa advertência para que não voltasse os olhos para a prosperidade do Egito, não
invejasse a prosperidade do Egito, como o povo muitas vezes fez no deserto. Verso 17, tampouco para si multiplicará mulheres. Olha aí a proibição de multiplicar mulheres, a poligamia, para o rei, aqui, né, voltada para o rei, e proibindo também o que Salomão fez, né, os contratos de casamento para acordos políticos, para tratados políticos. Então, para cada aliança com o povo, ele adquiria uma mulher desse povo, o que acabou fazendo o povo pecar, né. Também a advertência lá no finalzinho do verso 17, para não multiplicar muita prata ou ouro, ou seja, você percebe aqui que há uma limitação da ganância, uma limitação da soberba, uma limitação da própria força. O rei não poderia multiplicar cavalos, prata, ouro e mulheres. Itens assim, né, tirando a mulher que não é um item, né, mas elementos que poderiam fazer com que esse rei esquecesse de Deus, ou com que o povo esquecesse de Deus, esquecesse a fonte da bênção. Então ele deveria cuidar sempre para que não multiplicasse essas coisas. Aí o verso 18 até o verso 20 vem a parte positiva do manual da realeza, que era a instrução para se fazer uma cópia da lei, ou seja, deveria se copiar a lei de Moisés, aquela lei que estava lá, né, na Arca da Aliança, ou seja, cabia ao rei observar a lei, escrevê-la, porque ele escrevendo a lei, copiando essa lei, ela estaria no seu coração, ela estaria na sua mão, ela estaria entre os seus olhos, não é isso? Como diz lá o capítulo 5, Shema Israel, não, aliás, o capítulo 6, coloque essa lei como frontal como sinal nas tuas mãos, frontal entre os teus olhos. Quando você copia, você tem o trabalho de manual, de copiar, mas também o de olhar aquilo que você está copiando. Então, essa lei estaria como sinal na mão e como frontal nos olhos, seria seguida pelo rei, né? E teria o cuidado de ler, verso 19, não é só copiar, é ler todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei. Então, escrever, né, copiar, ler e guardar. É o caminho da aprendizagem. Né? Escrever, né, a cópia, a escrita, a leitura e a memória, guardar. Assim o rei observaria então os caminhos do Senhor, verso 20, isso fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, ou seja, impediria qualquer movimento assim ditatorial, autoritário. O rei não iria se considerar mais importante que os seus irmãos, mas um dentre eles, um abençoado de Deus, mais um do povo da aliança, agora escolhido para reinar sobre o povo. Terminada a parte da realeza, então do verso 18 do capítulo 16 até o verso de número 13 do capítulo 17, nós falamos sobre os juízes. Do verso 14 ao verso 20 do capítulo 17, falamos sobre os reis. Agora, do verso 1 do capítulo 18 até o verso de número 8, nós falamos sobre os levitas e sacerdotes, e depois, então, do verso 9 até o verso de número 22, falamos sobre os profetas. Então, capítulo 18, lei acerca dos sacerdotes e levitas. Perceba que o texto ele continua tudo aquilo que está sendo tratado anteriormente, lá no livro de Levíticos, né? No verso 1 até o verso de número 3, que os levitas não teriam terra, não ganhariam herança, mas a herança deles seriam o Senhor e as ofertas queimadas. As ofertas entregues no santuário seriam, então, dadas para os levitas. Agora, do verso 9 até o verso de número 22, há, então, o caso dos profetas. Mais uma vez, falamos dos profetas, né? Primeiro, do verso 9 ao 14, fala sobre os adivinhos e feiticeiros. É a recomendação ao povo de não
se associar com as obras de revelação e profecias que existiam em Canaã, que eram abominações. Então veja no verso 10, pessoas que sacrificavam seus filhos no fogo, né? Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha. Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Então veja, ele lista aqui todos os tipos de feitiçarias possíveis ou de práticas de adivinhação do futuro. Irmãos, há uma recomendação, né? O futuro, quem cuida é Deus, o futuro está guardado por Deus, o futuro vem de Deus, né? Está nas mãos de Deus. A gente não tem que ficar lendo horóscopo, lendo sinais, lendo estrelas, vendo pessoas falarem sobre o que dizem os astros. Não, isso é errado. O nosso futuro está guardado e protegido por Deus, nós descansamos nele, tá? Nós somos chamados a descansar em Deus. Essas coisas são abominações diante de Deus, certo? E do verso 15 até o verso 22, nós temos uma profecia. Aliás, até o verso de número 19, veja, uma profecia de Moisés sobre a vinda de um profeta. Olha, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás, segundo tudo que pediste ao Senhor teu Deus no Sinai, em Horebe, né? Quando reunido o povo. Não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Veja que é uma profecia messiânica, e ela foi interpretada assim, né, por Felipe. Lá em João, capítulo 1, verso de número 45, quando Felipe encontra Natanael, Felipe diz assim para ele, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Então, João, capítulo 1, verso 45, trata aqui a respeito dessa passagem de Deuteronômio 18, versos 15 a 19, onde Moisés profetiza um grande profeta sobre a nação de Israel, que vai falar aquilo que o Senhor mandar, que seria então Jesus. O verso 20 ao 22 é então a lei para o critério, né, de reconhecimento de um profeta. Então ele diz, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome que eu não mandei, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Então, como é que a gente vai julgar o profeta? Verso 22. Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir nem suceder, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Vamos então aqui para a nossa conclusão da leitura de hoje, né? O que nós aprendemos com isso? Bom, capítulo 16, do verso 18 até o verso 22, a gente vê o quanto a justiça reflete o caráter de Deus, né? Quanto a corrupção, tanto espiritual quanto moral, destrói a sociedade e que há uma ligação, irmãos, entre idolatria e injustiça, porque elas caminham juntas, né? Quando o povo é idólatra, é injusto. Quando o povo é injusto, acaba caindo em idolatria porque se afasta de Deus. Essa idolatria pode ser de si mesmo, pode ser idolatria de ideais, pode ser idolatrias provenientes de ideologias que retiram a devoção a Deus. Então nós temos um chamado à justiça, tá? Um chamado à justiça. O capítulo 17 fala sobre as autoridades, os juízes e os reis, e nos mostra que ninguém está acima da lei de Deus. Até o rei deveria copiar a lei e segui-la e prescrevê-la. Então, nenhuma autoridade está acima da palavra de Deus. E o líder deve ser exemplo de obediência. Ele não pode ser exceção. Ele deve dar o exemplo. O papel do rei é copiar e ler a lei diariamente. Ele deveria seguir a lei de Deus. Então,
toda liderança começa com obediência. Toda liderança começa com obediência. Aquele que governa deve ser primeiro governado por Deus, certo? E o capítulo 18, falando acerca aí dos levitas, sacerdotes e profetas, nos mostra que nós não devemos buscar respostas fora da palavra de Deus. Deus é o nosso sustento, como sustentava os sacerdotes levitas. Deus é o nosso provedor. Ele é quem cuida do nosso futuro. Então a gente não pode ficar inquieto em relação ao futuro e com isso dar margens, abrir brechas para buscarmos outras práticas pecaminosas, de revelações, de feitiçarias, de leitura de astros, tá? A gente deve se manter fiel a Deus, o povo deve ouvir a voz de Deus. E também vimos que isso aponta para Cristo, aponta para o profeta perfeito, aquele que realmente fala as palavras de Deus, porque ele é o próprio Deus. Então, não busque respostas fora de Deus, busque suas respostas apenas naquele que tem o poder de conhecer o futuro, o poder de mudar o futuro, o poder de mudar a tua história. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu dia e até o próximo episódio da leitura guiada da Bíblia.